Fala pessoal, aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui sobre o projeto do indicador de SMC que o pessoal da OnTradeX fez. Bom, primeira coisa, tá? A gente pega o indicador e arrasta aqui para a tela e ele vai ter algumas opções para tratar do visual dele, tá? Posicionamento de tela e tamanho de painel. Aqui também a gente tem configurações internas técnicas do indicador que a gente criou, tá? Desvios, quantas podem ser mostradas, zonas de pips, depois eu vou explicar com mais clareza isso daqui. Eu já deixei padrão, porque praticamente não é preciso mexer, a não ser que você queira deixar ele um pouco mais sensível, tá? E aqui está uma coisa muito bacana, tá? No indicador a gente mostra em tempo real o tamanho do risco em dólar. Então, se você alterar o valor do lote, tudo isso está sendo calculado por 0,01, ele vai alterar o valor do risco aqui também. Então, ele já calcula dentro do próprio indicador o tamanho do risco de cada operação antes de você entrar, tá? É muito legal. Aqui é a tolerância do FVG, tá? Para ele poder mostrar, eu vou explicar com mais clareza, e configurações de cores das linhas, de todas as linhas que a gente definiu. Bom, conforme eu falei aqui no início, é um indicador baseado em SMC. É lógico que SMC é algo muito extenso, tá? Então, a gente da OnTradeX tentou pegar aqui o máximo do que a gente tinha conhecimento, do que a gente julgou ser mais importante. E os resultados estão vindo, estão sendo feitas operações, inclusive em conta real, tá? E mostrou realmente nos testes que a coisa está muito legal. Inclusive, a gente fez uma automação de um EA para testar os sinais do indicador, para ver se realmente estava confiável. E o resultado você vai se surpreender se você ficar até o final do vídeo. Tá? Bom, falando aqui dessas configurações, depois vocês vão dar um OK, eu vou dar um cancelar porque eu já tenho indicador aqui na tela. Como que funciona esse indicador? Quando você puxa o indicador na tela, ele vai mostrar algumas setas aqui para você, tá? Vocês estão vendo algumas setas. Essas setas azul e laranja a gente chama de seta de reversão. O que, que acontece, tá? Para poder explicar para vocês, existe uma coisa que chama quebra de estrutura. Então, para tentar elucidar isso na mente de vocês, eu vou usar o próprio gráfico aqui, uma parte aqui, para poder explicar. Bom, imagina que o mercado ele está subindo, tá? Ele pegou uma tendência de alta e aí de repente ele vem e testa aqui essa mínima. Geralmente o que o mercado faz? Se ele romper isso, ele quebrou essa estrutura de alta, tá? Então o que o indicador faz? Ele consegue detectar essa quebra de estrutura e ele aguarda um fechamento de candle para dar a possível confirmação. Então é por isso que vocês vão ver essa seta e essa seta aqui, ó, tá? Setas de reversão. Ok, mas o que mais que tem, né, no indicador aqui? Além disso, bom, vamos lá. O que mais tem no indicador? A gente tem algumas setas aqui que eu chamo ela de setas de sinal. Vocês estão vendo aqui na imagem? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho só, tá? Aqui, ó. Vou marcar aqui. Essas aqui, ó. Essa setinha vermelha, essa vermelha, essa vermelha, essa seta verde, essa seta verde e essa seta verde e essa aqui. O que que acontece, tá? Essas setas aqui, elas indicam possíveis pontos de entrada ideais. E para acontecer esses pontos de entrada, é necessário que o preço toque em algumas linhas de BOS ou FVG, tá? Então, o indicador está todo criado para a gente ter níveis de suporte e resistência aonde o preço no passado ele trabalhou de uma forma forte, ou seja, teve vários toques, teve briga de player, né? E aí ele dá esse sinal e nesse sinal aqui é uma possível entrada. Isso daí cabe a cada trader tá entendendo, tá?
Eu gosto, né? Eu tenho uma particularidade que é qual? Vou explicar para vocês, tá? Por exemplo, esse movimento aqui que deu no Bitcoin. O Bitcoin ele deu um baita no movimento aqui, né? Ele veio, subiu, e aí com certeza ele deu alguns sinais aqui nessa subida, e depois ele reverteu, né? Essa vela aqui quebrou o sinal. E aí vocês veem que ele veio testar aqui essa zona aqui de FVG todinha, né? E tudo indica que se essa zona segurar, ele vai cair. Então o que eu faço? Eu procuro o ponto de BOS mais próximo que tiver. E é esse, ele está muito alto, né? Então eu espero o preço recuar até ele para entrar com uma possível venda. Tá? Se eu quiser um risco muito baixo, eu espero ele recuar até quase aqui em cima para entrar com uma venda aqui. Ainda seguindo a possível força da tendência momentânea, tá? Não quer dizer que o Bitcoin está numa tendência de queda. Nesse momento, tendência momentânea do time frame de H1, sim. Ele denunciou aquele dessa seta laranja e ele denunciou que o mercado pode derreter aqui, tá? Assim como ele está tentando fazer uma possível reversão aqui. Então, se ele quebrar essa estrutura final que ele está fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Essa estrutura aqui, se ela for quebrada, vai aparecer uma seta azul aqui nessa região se ele quebrar, né? Essa estrutura possivelmente jogando o mercado para cima, tá? E aí ele vai seguir com as setas verdes toda vez que ele fizer um recuo nas linhas, indicando a entrada a favor da tendência. Por quê? Porque esse indicador ele joga completamente a favor da tendência, ok? Ele também marca aqui qual que é a tendência predominante daquele determinado time frame. Então é muito importante a gente prestar atenção a todos os sinais do indicador que ele mostra, tá? Eu fiz alguns buffers aqui para quem trabalha com robô, né? Eu já estou usando no meu robô para fazer alguns testes. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui dos outros ativos. Por exemplo, eu fiz uma análise aqui no XAUSD e olha que legal que ficou, galera. Ó, olha só o XAU. Eu peguei essa última quedinha aqui, né? E aí ele veio com essa vela aqui, ele rompeu a estrutura, tá? Ele veio romper essa estrutura aqui, ó, todinha. E ok, ele veio subindo, ele não rompeu a estrutura, ele veio aqui e aí ele veio aqui em cima. E mesmo com essa vela de queda aqui, ele ainda não rompeu a estrutura. Ele fez um teste, olha que perfeição. E o mercado subiu. Tá? Eu cheguei a pegar esse trade aqui. Então, assim, é algo que mostra uma eficiência do indicador. Ele não repinta, tá? Ele consegue, em alguns momentos, repintar algumas setas de sinais, como essa seta aqui, tá? Mas só que eu coloquei uma trava onde eu posso escolher para ele repintar ou não. E eu estou usando a versão sem repintura. Então eu vou mostrar, por exemplo, outro ativo aqui, ó, o SDJPY. Olha que legal, olha o que aconteceu, ó, no SDJPY. Ele teve vários sinais, né? Ele teve uma sequência de sinais ali, ó, a gente pode ver. O mercado veio aqui, ó, apresentou esse sinal. Aí depois ele apresentou esse sinal, tudo sem repintura, tá? Depois esse sinal, ou seja, a pessoa poderia pegar o trade daqui até aqui, mais ou menos, daqui até aqui. Aí ele deu esse sinal, daqui até aqui, daqui, ó. A pessoa veio, ele não apresentou sinal, ele desceu e veio parar aqui, ó, tá? Aí ele fez o ponto de reversão aqui, ó. Aí, ó, aqui ficou um pouquinho enrolado, né, nesse meio de campo, aqui é talvez um loss. E aí ele veio dar um sinal aqui, tá? E olha lá que legal. O mercado veio buscar aqui em cima. E agora ó, o mercado veio aqui, ó, todinho para baixo, né? E ele deu um sinal aqui, dando uma continuidade de tendência, e ele está testando aqui as linhas aqui de BOS. E possivelmente ele vai ficar testando até chegar aqui na FVG e subir. Pode ser que isso aconteça ou não, né? Se ele romper, a tendência é ele apresentar um possível sinal de queda, que eu não acredito,
Pode ser que ele faça essa correção e volte a mostrar algum sinal de queda aqui em alguma parte mais alta. Vamos analisar aqui o SDCAD que aconteceu. Ó, foi bem interessante o que aconteceu no SDCAD. Ó. Olha que legal. O SDCAD ele veio, ó, olha, de lá de trás mostrando vários sinais, né? E aí, esses dias aqui ele pegou essas quedas aqui. E olha aqui que legal, olha só. Olha o tamanho dessas quedas que ele pegou, ó. Maravilha, ele deu um sinal curtinho aqui ele pegou a queda, ó, derrubou o mercado, aí ele deu um respiro, agora ele pegou uma queda e derrubou o mercado. Foi muito bom de operar o SDCAD. Por quê? Por causa disso, por causa dessa qualidade que o indicador está entregando. E agora ele está fazendo os testes aqui. Vamos dar uma analisada nesses testes. Olha só, ele deu aqui um candle de força grande, tá? Falando, ó, deu um momento de reversão agora, e aí ele criou aqui uma BOS aqui em cima, ele recuou e aí ele veio fazendo o teste, rompendo essas BOS, e ele veio testando até essa BOS aqui, ó. E ele travou aqui, ó, ele deu 2 testes de BOS aqui, tá? E aí ele tá nessa briga de preço aqui com esse FGV de venda aqui, né? Pode ser que ele resista e volte a cair. Então, possíveis pontos de entrada de venda aqui no SDCAD, ou então aguardar para pegar alguma compra nesses níveis aqui, ó, né? Nesse nível, nesse ou nesse nível aqui. Tudo com stop curto, tá? Tudo colocar stop aqui atrás da linha aqui. É bem interessante. Aqui mais o euro USD. Olha o euro USD. Tá numa zona de briga bem interessante, ó. E ele ficou hoje, ó, bastante parte do dia. Olha que interessante essa zona de briga, ó. Ele veio provavelmente de uma alta, ele deu um sinal de venda bem aqui, né? E aí ele deu essa quedinha aqui, não conseguiu romper, aí ele veio aqui, denunciou que esse cara rompeu e agora ele está testando. Então ele está no movimento lateral, né? O indicador consegue colocar tanto o FVG de compra como o FVG de venda aqui e mostrar todos os BOS aqui tudo em tempo real, tá? Então, galera, o indicador ele tá bem completo. É possível pegar muitos pontos com esse indicador. É possível trabalhar com essa parte de reversão para quem gosta só de trabalhar com reversão. Ou é possível, em tempo real, você tá atuando ali com os grandes players, tentando capturar alguns movimentos. Ou até mesmo escapar de um movimento lateral, igual aconteceu aqui, né? Se ele fechou aqui nesse range, já é um ativo que eu não gostaria de operar. Entendeu? Então, ele dá essa super visibilidade para você estar trabalhando com o indicador. É isso, eu estou montando um grupo, convido as pessoas a entrarem nesse grupo que quiserem, ter interesse de conhecer esse indicador. Eu estou analisando se eu vou alugar, eu estou vendo como que eu vou estar distribuindo esse indicador, se vai ser pago. Eu estou fazendo uma parceria com a corretora da Vantage, né? O que a Vantage oferece? A Vantage ela está dando 150%, tá? No primeiro depósito, tá? No primeiro depósito. Então, se você é um cliente novo e você depositar, tem um limite lá, tá? Eu não sei se é $500 ou se é $5.000, mas, por exemplo, se você depositar lá na Vantage lá $100, o que a Vantage vai fazer? Ele vai te dar 150% no primeiro depósito, tá? Ou seja, o seu saldo vai subir para quanto ali? Para $250, tá? Agora, se você não é, se você já é um cliente da Vantage, já tem conta lá, eu estou pensando em criar um IB lá e orientar vocês a se cadrarem no IB para eu fornecer esse indicador, tá? E aí, o que a Vantage oferece para quem já é cliente da Vantage, já tem conta lá e tiver lá no meu IB? Ela está dando 50% sobre todos os depósitos, tá? Ou seja, você vai colocar lá, por exemplo, $50, que é o mínimo que você pode depositar para ganhar bônus, tá? $50. E a Vantage vai te dar
$25 de bônus a mais, tá? Então ele vai sempre dando 50% de bônus sobre todos os depósitos que você efetuar lá. Uma coisa legal que eu estou fazendo lá dentro da Vantage é o quê? Eu opero, eu coloco lá, por exemplo, $100, né? Aí eu ganho 50, ok, totaliza 150. E aí eu faço trade com esses 150, por exemplo, essa semana aqui eu fiz $600 de lucro, né? Alavanquei uma continha minha. Eu fui lá e depositei os $600 de lucro e eles me deram mais $300 de bônus. E o legal é que esse bônus, você não pode sacar esse bônus, tá? Bônus não se saca em nenhuma corretora. Porém, você pode utilizar esse bônus. Ou seja, quando você, se acontecer, né? E acredito que não vai acontecer com você utilizando o indicador, você zerar os seus $600 aqui, você ainda tem $300 de saldo para você utilizar na sua conta. Ou seja, você está usando o total de $900 de saldo da conta, tá? E aí você tem a chance de recuperar o valor que você perdeu fazendo os seus trades. Então, só enxergo vantagem. Outra coisa, a Vantage, o que ela oferece? Conta Cents, tá? E é super importante ter a conta Cents para você testar o quê? EA. Você vai testar EAs com a conta Cents, né? Você vai colocar lá saldo na sua conta Cents. Tem conta Cents How Spread, tem conta Cents STP, ECN, diversos tipos de contas existem e vocês vão conseguir utilizar também contas standard, tá? Lá, para quem não gosta de conta Cents, você pode utilizar a conta standard. Então, se você tiver interessado em ter acesso a esse indicador aqui exclusivo, que ninguém tem, só o pessoal da OnTradeX tem, por favor, entra no grupo e entre em contato diretamente comigo que eu vou estar disponibilizando mediante aquelas regras que eu impus, né? Ou que eu impuser. Ou vai ser aluguel, não pretendo vender código-fonte, tá? Ou vai ser através de eBay. Eu estou fazendo estudo sobre isso. Um forte abraço, galera, e não vou mais me estender. Vamos se encontrar lá no grupo. Até mais. Tchau, tchau.